Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Média, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifir Ferreira e hoje vamos dar continuidade ao assunto diabetes. A gente já vem falando bastante sobre isso nos vídeos anteriores, inclusive a gente passou 7 vídeos falando sobre as formas atípicas de diabetes e nesse vídeo eu vou falar sobre os exames que são essenciais para o diagnóstico de diabetes de forma precisa. Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre trago conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. É importante ressaltar, gente, que a detecção precoce e o tratamento do diabetes, eles são fundamentais para prevenir complicações agudas e crônicas dessa doença. Tá? Indivíduos que apresentam sintomas sugestivos de hiperglicemia, como poliúria, que é o aumento da frequência urinária, polifagia, que é o aumento do apetite, polidipsia, que é a sede excessiva, além de perda de peso inexplicável, visão turva, fadiga excessiva ou infecções e feridas de difícil cicatrização, precisam ser testados prontamente. Tá? A Associação Americana de Diabetes, né, que é a ADA, uma das maiores referências para a gente sobre diabetes, recomenda a triagem rotineira para o diabetes tipo 2 em adultos a cada 3 anos, a partir dos 45 anos de idade. Tá? Nos indivíduos assintomáticos, os testes para o diabetes tipo 2 eles devem ser considerados para adultos de qualquer idade que sejam obesos ou estejam com sobrepeso. A gente trata isso daí a partir do IMC, né, igual ou superior a 25 quilos por metro quadrado, né? E além disso, a gente faz os testes para pessoas que estão planejando engravidar ou que possuam algum fator de risco adicional. Quais são esses fatores? A lista é bem extensa, né? Então a gente um dos principais fatores são a inatividade física, parente de primeiro grau com diabetes, mulheres que deram à luz a um bebê com 4 quilos ou mais, ou foram diagnosticadas com diabetes gestacional, hipertensão superior igual ou superior a 130 milímetros de mercúrio para pressão sistólica e 80 milímetros para pressão diastólica, né, o famoso 13 por 8, ou que estão em terapias para hipertensão, níveis de colesterol HDL abaixo de 35 miligramas por decilitro, ou níveis de triglicerídeos superior a 250 miligramas por decilitro. Além disso, indivíduos com síndrome dos ovários policísticos, pessoas com pré-diabetes, então hemoglobina glicada igual ou maior do que 5,7%, tolerância à glicose prejudicada ou glicemia de jejum prejudicada. Além disso, outras condições clínicas associadas à resistência da insulina, por exemplo, obesidade grave, acantose nigricans, doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Além disso, histórico de doença cardiovascular e indivíduos em outros grupos de alto risco, como por exemplo HIV, exposição a medicamentos de alto risco, evidências de doenças periodontal e histórico de pancreatite. É importante ressaltar que a repetição da triagem ela deve ocorrer pelo menos a cada 3 anos. Tá? Pacientes com pré-diabetes, eles precisam ser testados anualmente. Tá? O diabetes tipo 2 ele tem se tornado um problema crescente também entre crianças e adolescentes de populações de alto risco. E para enfrentar essas questões, a ADA ela recomenda a triagem de jovens com sobrepeso ou obesos pelo menos a cada 3 anos, a partir dos 10 anos de idade ou no início da puberdade, caso apresente um ou mais fatores de riscos adicionais. E quais são esses fatores de riscos adicionais? Histórico familiar de diabetes tipo 2 em parente de primeiro e segundo grau, sinais de resistência à insulina ou condições associadas à resistência à insulina, como acantose nigricans, hipertensão, dislipidemia, peso ao nascer pequeno para a idade gestacional, síndrome dos ovários policísticos
histórico materno de diabetes ou diabetes gestacional durante a gestação da criança, tá? E aí testes repetidos eles devem ser realizados com mais frequência se o IMC aumentar. Quando a gente fala sobre o diagnóstico de diabetes, né? O diagnóstico de diabetes ele pode ser realizado utilizando a glicemia de jejum, a glicemia plasmática aleatória, o teste de tolerância oral à glicose ou a hemoglobina glicada. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas antes eu quero falar sobre os critérios que a ADA recomenda ali para o diagnóstico do diabetes. E quais são eles? Hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5%, a glicemia de jejum igual ou superior a 126 miligramas por decilitro, né? O que é o jejum? O jejum ele é definido como nenhuma ingestão calórica por pelo menos 8 horas. A gente também pode fazer o diagnóstico através da glicose plasmática de 2 horas, igual ou superior a 200 miligramas por decilitro, né? Então, a gente faz essa medição durante um teste oral de tolerância à glicose, né? O conhecido TOTG. O teste ele deve ser realizado conforme descrito pela OMS, usando uma carga de glicose contendo o equivalente a 75 gramas de glicose anidra dissolvida em água. E a gente pode fazer também o diagnóstico através da glicose plasmática aleatória com valores igual ou superior a 200 miligramas por decilitro, tá? Que é com o glicosímetro, né? O glicosímetro comum que é utilizado ali para triagem, tá? O diagnóstico, né? Ele é importante ser feito seguindo alguns critérios, né? Então, o indivíduo ele tem que ter sintomas clássicos de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica, tá? Quando a gente fala de aleatório, significa que é a qualquer hora do dia, sem levar em conta o tempo desde a refeição anterior, tá? Mas, de preferência, o glicosímetro, gente, ele é importante, mas ali não tanto para o diagnóstico, mas sim para o controle do diabetes. Tá? Quando a gente fala da hemoglobina glicada, né? Então, o uso da hemoglobina glicada para o diagnóstico de diabetes ele foi recomendado em 2009 por um comitê internacional de especialistas. Tá? Os níveis de hemoglobina glicada eles refletem o controle glicêmico geral e estão correlacionados com o desenvolvimento de complicações microvasculares. Tá? Então, um valor de hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5%, em duas ocasiões distintas, ela pode ser utilizada para o diagnóstico do diabetes. Tá? O nível de hemoglobina glicada entre 6 e abaixo de 6,5 indica ali alto risco de desenvolver diabetes. Tá? E a ATA considera que indivíduos com hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4 apresentam um risco aumentado para o desenvolvimento do diabetes. Tá? O teste de hemoglobina glicada ele não deve ser utilizado em alguns pacientes para o diagnóstico de diabetes, como, por exemplo, diabetes gestacional, diabetes em indivíduos com HIV positivo, pessoas com pós-transplantes de órgãos ou pessoas com fibrose cística, que inclusive a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente falar desses pacientes especiais, né? Um outro teste que a gente utiliza é a glicemia de jejum e a glicemia plasmática aleatória. A glicemia de jejum ele é um dos métodos recomendados pela ADA para o diagnóstico de diabetes em crianças e adultos não grávidas. Tá? Existe uma tabela de referência, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, abaixo de 100 miligramas por decilitro, a gente considera uma tolerância normal à glicose. Entre 100 e 125, a gente considera uma glicemia de jejum prejudicada, que é o tão conhecido pré-diabetes. E valores iguais ou superior a 126 miligramas, a gente já considera o paciente como diabético. É importante ressaltar que o teste ele deve ser realizado após um jejum de 8 horas, tá?
Na prática clínica rotineira, a glicemia de jejum ela é preferida em relação ao teste de tolerância oral à glicose, porque ela é mais rápida, ela é mais fácil de administrar, ela é mais conveniente para o paciente e também para os profissionais de saúde, além de ter um custo mais baixo, tá? A glicemia plasmática aleatória, que pode ser medida em qualquer momento do dia, independente da última refeição, ele também pode ser utilizado no diagnóstico de diabetes, embora eu particularmente não recomendo, tá? Mas ele pode ser utilizado, lembrando que somente em pacientes que apresentam sintomas clássicos de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica, tá? Para o diagnóstico de diabetes, as amostras padrão de glicemia plasmática venosa, elas devem ser coletadas. As amostras elas devem ser processadas rapidamente, por quê? Porque a glicose metabolizada a temperatura ambiente, tá? Esse processo ele é influenciado pela temperatura de armazenamento, tempo de armazenamento, entre outros fatores, e é também acelerado na presença de bactérias ou leucocitose. O outro teste que a gente utiliza é o TOTG, né? O teste de tolerância oral à glicose, ali para o diagnóstico de diabetes e tolerância diminuída à glicose, tá? O TOTG, ele pode ser utilizado para estabelecer o diagnóstico do diabetes, né? Então, existe alguns valores de referência também. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, a gente considera, né, a glicose plasmática de 2 horas após aquela carga de 75 gramas de glicose. Abaixo de 140 miligramas, a gente considera o paciente sem diabetes, né, uma tolerância normal à glicose. Entre 140 e 199 miligramas, tolerância à glicose prejudicada, que é o tão conhecido pré-diabetes. E valores igual ou superior a 200 miligramas, a gente considera o paciente com diabetes. É importante ressaltar, gente, que embora o TOTG ele seja mais trabalhoso e caro em comparação com o teste de glicemia de jejum, o uso exclusivo da glicemia de jejum pode não identificar uma proporção de indivíduos com tolerância diminuída à glicose ou diabetes, tá? Então, a glicemia plasmática ela é medida em 2 horas após a administração de glicose, né? E aí ela pode identificar indivíduos com tolerância anormal à glicose que estão em risco de complicações microvasculares e macrovasculares, principalmente em populações de alto risco, nas quais a hiperglicemia pós-prandial, né, que é em comparação com a de jejum, ela se manifesta precocemente ali na doença. Ao utilizar o TOTG, os critérios para o diagnóstico de diabetes são glicemia igual ou superior a 200 mg por decilitro, 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose oral. Conforme a gente viu lá na tabela, tá? Esses critérios eles estão alinhados com a ADA e com a OMS. A carga de 75 gramas de glicose ela precisa ser administrada quando o paciente ele tiver ingerido pelo menos 150 gramas de carboidrato durante os 3 dias que antecedem o teste após um jejum noturno. Tá? É importante ressaltar que o paciente ele não deve estar com alguma doença aguda, nem estar tomando medicamentos que afetam a tolerância à glicose no momento do teste. Além disso, precisa evitar tabaco, café, chá, alimentos, né, certos tipos de alimento, álcool e exercícios vigorosos ali durante a realização do teste. Tá? Então, é importante deixar esse paciente bem orientado, tá? Na verdade, durante o teste, né, como eu falei, ele precisa ter o jejum, tá? Então, alimentos também não pode ser utilizado durante ali ali muito próximo ao exame. Um importante diagnóstico, né, é em relação ao diabetes gestacional, né? E para ele também a gente utiliza o TOTG. O diagnóstico precoce dessa condição ela é essencial devido ao aumento da morbidade perinatal associada
ali ao controle glicêmico inadequado, tá? Então a ADA recomenda a triagem rotineira para todas as gestantes entre 24 e 28 semanas de gestação, mas se a mulher apresentar fatores de risco, a triagem ela deve ser realizada na primeira consulta pré-natal, utilizando os critérios padrão, tá? Existe mais de um método recomendado para triagem e diagnóstico do diabetes gestacional, né? Os critérios para o diagnóstico dessa condição ela permanece controverso, porque os limiares de glicose para o desenvolvimento de complicações em gestação com diabetes ainda eles não estão bem definidos. Então, atualmente, a ADA ela sugere a triagem para o diabetes gestacional, utilizando uma abordagem que pode ser de um passo ou de dois passos. Eu vou explicar o que cada uma delas. Mas antes de falar sobre os valores, né, e essa estratégia de um ou dois passos, a gente falou sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional. E quais são eles? Vocês podem acompanhar na tela. Os fatores de risco envolvem sobrepeso ou obesidade, além de histórico anterior de tolerância à glicose prejudicada, diabetes gestacional, parto de bebê com peso superior a 4 quilos, além disso, glicosúria, histórico de tolerância ou histórico de tolerância normal à glicose, histórico familiar de diabetes, principalmente parentes de primeiro grau, tá? E condições associadas, como síndrome do ovário policístico, hipertensão, uso de glicocorticoides. Além disso, existe um risco aumentado em pessoas com histórico de resultados obstétricos ruins. A idade, né? Então, pacientes acima de 25 anos têm um risco aumentado e gestações múltiplas, tá? Então, como eu falei, a primeira estratégia, que é a estratégia de um passo, né? Nessa estratégia, a recomendação é que todas as mulheres que não tenham diagnóstico prévio de diabetes realizem ali um TOTG de 75 gramas com duração de 2 horas entre as 24 e 28 semanas de gestação. Essa, inclusive, é a abordagem adotada internacionalmente, tá? Onde essa estratégia ele tende a aumentar a prevalência de diabetes gestacional, porque apenas um valor anormal já é suficiente para confirmar ali o diagnóstico. E quais são os valores? São esses daqui que eu apresento aqui na tela, tá? Então, como eu falei, ele é realizado entre as 24 e 28 semanas de gestação. O horário sempre pela manhã, após um jejum noturno de pelo menos 8 horas. E o diabetes gestacional ele é diagnosticado quando qualquer um dos seguintes valores ele é excedido. Então, no jejum, valores igual ou superior a 92 miligramas por decilitro é considerado diabetes gestacional. Após 1 hora da ingestão da carga de glicose, valores iguais ou superior a 180 miligramas por decilitro é considerado diabetes. E após 2 horas, valores iguais ou superior a 153 miligramas por decilitro é considerado diabetes. Tá? Além da estratégia de um passo, existe a estratégia de dois passos, que ela é apoiada por algumas sociedades médicas. Tá? Ela consiste numa triagem universal de todas as gestantes entre os 24 e 28 semanas de gestação, com uma carga menor, uma carga de glicose de 50 gramas, independente do horário da última refeição. Tá? Então é um pouquinho diferente o procedimento. Caso o resultado seja positivo, é realizado um TOTG de 100 gramas, né, com duração de 3 horas. Tá? Esse segundo teste ele deve ser realizado após um jejum ali de 8 horas. E é recomendado que a gestante ingira pelo menos 150 gramas de carboidrato por dia durante os 3 dias anteriores do teste, para evitar resultados falsos positivos, mas também essa recomendação em mulheres bem nutridas elas tem sido bem questionada. Tá? A ADA recomenda o uso de critérios de Karpeten-Kostan para confirmar o diagnóstico de diabetes gestacional. E aí, pelo menos duas dos 4 níveis de glicose plasmática venosa que são medidos, eles precisam ser atingidos ou excedidos. E aí ele é um pouquinho diferente desse que eu estou mostrando na tela, que é os resultados de um passo, tá?
a gente faz, nessa segunda medição é feito uma medição no jejum, que aí ela tem que ter o valor igual ou superior a 95 miligramas por decilitro. Uma hora após a ingestão, aí tem que ter valores iguais ou superior a 180 miligramas. 2 horas após a ingestão, igual ou superior a 155 miligramas por decilitro. Então, até esses valores ele é muito parecido com os valores de medição de um passo. Tá? E após 3 horas após a ingestão, que esse já é um pouco diferente, valores iguais ou superior a 140 miligramas por decilitro. Então, como eu falei, dentro dessas 4 medições, ela precisa ter duas alterações nesses valores para ser considerado um diabetes gestacional. Eu não coloquei aqui, mas também existe as recomendações do TOTG para os testes pós-partos em mulheres com diabetes gestacional. Por quê? Mulheres com histórico de diabetes gestacional apresentam um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 em comparação com mulheres que não tiveram diabetes gestacional. As mulheres com maior risco, elas são aquelas que apresentam múltiplos fatores de risco e que tiveram diabetes gestacional mais grave e que possuem uma função de células beta mais comprometida. Então, a ADA recomenda a realização de um TOTG de 75 gramas com duração de 2 horas entre 4 e 12 semanas após o parto. E aí, mulheres com resultados normais, elas precisam ser testadas novamente pelo menos a cada 3 anos, tá? É recomendado que mulheres com glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída sejam testadas anualmente. Tá? Existe também a recomendação do TOTG em populações especiais, como aquelas com fibrose cística, né? Então, o diabetes ele é comum em pacientes com fibrose cística, estão associados a efeitos adversos no estado nutricional, bem como na função pulmonar, tá? Então é recomendado a triagem anual para o diabetes em indivíduos com mais de 10 anos de idade que tenham fibrose cística, porém os testes de hemoglobina glicada e frutosamina podem ser imprecisos nessa população. E por isso a utilização do TOTG de 75 gramas com duração de 2 horas ele é recomendado para triagem de pacientes ambulatoriais saudáveis com fibrose cística. Para os pacientes que recebem alimentação contínua por sonda, os níveis de glicose laboratorial eles precisam ser medidos por meio ou imediatamente, tanto no meio como imediatamente após a refeição. E o diagnóstico de diabetes ele é baseado em níveis de glicose igual ou superior a 200 mg por decilitro em duas ocasiões distintas. Tá? Se o paciente estiver com alguma doença aguda ou ingerindo glicocorticoides, uma glicemia de jejum igual ou superior a 126 mg por decilitro ou uma glicemia pós-prandial de 2 horas igual ou superior a 200 mg por decilitro, que persista por mais de 48 horas, já é suficiente para confirmar ali o diagnóstico de diabetes. E aí, também é recomendado o TOTG em pacientes vivendo com HIV, tá? Ele é recomendado a triagem para o pré-diabetes e diabetes por meio da medição da glicemia de jejum, né? Na verdade, não é o TOTG, é a glicemia de jejum. Antes de 3 a 6 meses após o início, a alteração da terapia antirretroviral em todas as pessoas vivendo com HIV, tá? Se os resultados forem normais, aí sim um teste de glicemia de jejum, ele precisa ser realizado ali de forma anual, tá? O uso do teste de hemoglobina glicada, nesses casos, ele não é recomendado ali para o diagnóstico nessa população, devido ao risco bem grande de imprecisões, tá? E aí o TOTG, ele é recomendado para o diagnóstico de diabetes nos pacientes pós-transplante, tá? Então, após um transplante de órgão, quando o paciente estiver em terapia imunossupressora estável, é recomendada a triagem rotineira para o diabetes, né? E o teste recomendado de triagem é o TOTG pós-transplante. Existem alguns testes que são utilizados para a classificação do diabetes, tá? E é importante classificar eles. Então, de forma resumida, a maioria dos pacientes com diabetes, eles podem ser classificados tendo diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2,
com base no julgamento clínico e em testes simples, se necessário, e são os mais conhecidos, os mais falados. Porém, a fisiopatologia do diabetes é complexa e pode haver uma sobreposição significativa que pode levar à classificação errônea. Só para vocês terem ideia, embora os jovens com diabetes tipo 1 geralmente apresentem sintomas de início rápido, adultos com esse tipo de diabetes pode ter uma evolução mais lenta e indolente, tá? E apesar da maior incidência do diabetes tipo 1 entre os jovens, mais da metade dos indivíduos diagnosticados com essa condição são adultos, tá? É estimado que aproximadamente 40% dos adultos com início recente de diabetes tipo 1 são inicialmente classificados de forma incorreta como tendo diabetes tipo 2. Tá? Existe um outro termo para o diabetes tipo 1 de progressão lenta, que é o diabetes autoimune latente do adulto, que é o conhecido diabetes LADA. Tá? Porém, a Associação Americana de Diabetes classifica a LADA como também o diabetes tipo 1. Tá? Alguns dissociam, classifica a LADA como uma forma distinta, mas a ADA ela recomenda ali, ela trata ali como um tipo de diabetes tipo 1. Tá? É importante reconhecer esses indivíduos porque eles necessitam de insulina mais cedo do que os indivíduos com diabetes tipo 2, por exemplo, e tem um risco maior de complicações a longo prazo. Tá? E a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, né, sobre o diabetes LADA. Tem a playlist, você pode acessar, né, e conferir todas essas informações. Por outro lado, o diabetes tipo 2 ele pode se manifestar em algumas populações com cetoacidose diabética, né, sendo denominado também diabetes propenso à cetose. Isso é relevante porque cerca da metade dos indivíduos que inicialmente apresentam cetoacidose, mas têm níveis normais de peptídeo C e autoanticorpos negativos, ele pode conseguir suspender a terapia com insulina. E aí a gente fala sobre as características distintivas ali do diabetes tipo 1, né? Então as características mais discriminativas do diabetes tipo 1 são pacientes jovens, né? Então quando a gente fala de idade jovem, abaixo dos 35 anos, o índice de massa corporal mais baixo, né? Então abaixo de 25 quilos por metro quadrado, perda de peso não intencional, cetoacidose e hiperglicemia grave ali no momento do diagnóstico. Então pacientes acima de 360 miligramas por decilitro, tá? E aí, para a gente fazer uma avaliação desses pacientes, existe um mnemônico, né, útil ali, que é o AABBCC, né, que é o primeiro A significa age, que é a idade, né, então a gente avalia a idade. O outro A é a autoimmunity, né, que é a autoimunidade, que é a história pessoal, familiar de outras doenças autoimunes. O primeiro B é o Body Aptus, que é a composição corporal. O outro B é o Background, que é a história familiar de diabetes tipo 1. O primeiro C é o Control, que é o controle glicêmico. E o último C é a comorbidade, né? Como o tratamento ali com inibidores de checkpoint para o câncer, por exemplo. Tá? Essas características, elas não são absolutas, tá? E a classificação correta pode se tornar evidente apenas com o tempo. Tá? E existem alguns testes para o diagnóstico de diabetes tipo 1. Então, para qualquer indivíduo com suspeita de diabetes tipo 1, precisa ser realizados testes para autoanticorpos, como, por exemplo, o descarboxilase do ácido glutâmico, né, o conhecido GAD, a insulina, o antígeno 2 de insulinoma, o transportador de zinco isoforma 8, né, o ZN8A. O anticorpo GAD ele é o mais prevalente, mas falsos positivos podem ocorrer. Tá? Então, a presença de múltiplos autoanticorpos positivos ou títulos elevados aumenta essa especificidade. Tá? O peptídeo C, geralmente ele é normal no momento do diagnóstico, mas tende ali a declinar com o tempo, né, tornando o diagnóstico clínico mais claro. Peptídeo C ele deve ser obtido em uma amostra aleatória, que não seja de jejum, e interpretado no contexto dos níveis
concomitantes ali de glicose sérica, né, idealmente acima ou valores iguais ou superiores a 144 miligramas por decilitro. Se estiver normal, ele precisa ser medido periodicamente quando o diagnóstico ele não estiver claro, tá? Além do diagnóstico, né, do diabetes tipo 1, a gente fala do diabetes monogênico, tá? Embora o diabetes tipo 2 ele seja considerado poligênico, várias formas de diabetes monogênico são bem conhecidas. Essas formas são geralmente não sindrômicas, inclui diabetes neonatal e as formas de início mais tardia, né, que a gente conhecia anteriormente como diabetes do tipo MOD. Tá? O diabetes monogênico geralmente ele é herdado de forma autossômica dominante e ela deve ser suspeitada em indivíduos diagnosticados na infância ou na idade jovem, ali abaixo dos 25 anos, com forte histórico familiar e sem outras características clínicas do diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, como obesidade ou autoanticorpos típicos do diabetes tipo 1. Tá? Esses indivíduos geralmente apresentam peptídeo C intacto, hemoglobina glicada abaixo de 7,5 ali no momento do diagnóstico. Quando essas formas são suspeitas, os pacientes eles precisam ser encaminhados ali para testes genéticos, tá? A gente fala também sobre o diabetes sindrômico, né? Então, algumas mutações que levam ali ao diabetes envolvem múltiplos sistemas orgânicos e pode ser classificado como o diabetes sindrômico, né? As características sindrômicas incluem surdez materna hereditária, cistos renais, lipodistrofia parcial, resistência severa à insulina na ausência de obesidade, e indivíduos com essas características também devem ser encaminhados para testes genéticos. Tá? E aí a gente fala sobre os exames específicos, né? Então, quando a gente fala sobre peptídeo C, né, o peptídeo C, durante o processamento da proinsulina e insulina nas células beta do pâncreas, o peptídeo de ligação composto ali por 31 aminoácidos, conhecido como peptídeo C, é enzimaticamente removido e secretado na veia porta. Então, o peptídeo C ele circula independente da insulina e é excretado principalmente ali pelos rins. Seus níveis eles são elevados em casos de insuficiência renal, tá? E a padronização dos diferentes testes de peptídeo C ainda ela é subótima. O teste de peptídeo C ele é utilizado para avaliar a reserva secretória de insulina em pessoas com diabetes, tá? E aí, quando a gente fala de peptídeo C no diabetes tipo 1, né, qual que é o comportamento? Então, no momento do diagnóstico do diabetes tipo 1, os níveis de peptídeo C geralmente eles se sobrepõem aos observados no diabetes tipo 2, o que torna difícil distinguir de forma confiável entre esses tipos de diabetes. Tá? Com o tempo, ocorre uma perda progressiva desse peptídeo C. Tá? Embora os níveis de peptídeo C em muitos indivíduos com diabetes tipo 1 de longa duração sejam extremamente baixos, ou até mesmo indetectáveis, existe heterogeneidade da função residual de células beta, sendo o peptídeo C detectável, mais comum em casos de diabetes tipo 1 de início na idade adulta. Tá? Então, a gente precisa fazer um diagnóstico, uma avaliação mais geral, tá? Não olhar só o peptídeo C. No diabetes tipo 1, a presença detectável do peptídeo C está associada a um melhor controle glicêmico, menos hipoglicemia e menor incidência de complicações microvasculares. Tá? Qual que é o comportamento no diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 é heterogêneo, né? Então, com muitos indivíduos apresentando uma perda progressiva da função de células beta ao longo dos anos, evidenciada por níveis decrescentes do peptídeo C. Então, com o tempo, o paciente com diabetes tipo 2 ele vai perdendo também peptídeo C. Tá? No passado, os níveis de peptídeo C em jejum e estimulados por glicose, eles foram utilizados para diferenciar o diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2, porém com um sucesso ali limitado. Tá?
Quando a gente fala de autoanticorpos pancreáticos, né, os autoanticorpos das ilhotas pancreáticas, eles podem ser detectados precocemente ali no desenvolvimento do diabetes tipo 1 e são considerados marcadores de destruição autoimune de células beta, tá? Então, elas prevêem a destruição progressiva de células beta e, eventualmente, a falência dessas células, tá? Os autoanticorpos para os quais existem imunoensaios específicos incluem o GAD, né? O IAA, né, que é o anticorpo contra a insulina, o ZNT8, que é o anticorpo contra o transportador de zinco, o ICA 512, que é o anticorpo contra o antígeno de células da ilhota, que hoje em dia não é mais recomendado a medição, e autoanticorpos contra os antígenos relacionados à tirosina fosfatase. Então, existe o IA2, né, que é o antígeno das ilhotas 2, e o IA2B. Tá? A presença de altos níveis de dois ou mais autoanticorpos ela é fortemente preditiva de diabetes mellitus tipo 1. Tá? Esses anticorpos eles podem ser detectados antes do início do diabetes tipo 1, ali no momento do diagnóstico e por períodos variáveis após o diagnóstico. Ele tem sido utilizado em triagens, né, para o diabetes tipo 1, em parentes de primeiro grau de indivíduos com a doença ou em estudos de pesquisa relacionado ali à detecção precoce, tratamento e prevenção ali do diabetes tipo 1. Porém, né, essa medição ela não é recomendada para o uso em programas de triagem geral e indivíduos de baixo risco. Então, no geral, na prática clínica, a gente não utiliza esses autoanticorpos ali como rastreio, tá? E sim como um diagnóstico quando a gente tem ali algum tipo de suspeita. Tá? E quando a gente, né, faz o diagnóstico ali do próprio diabetes, então a gente utiliza esses autoanticorpos para diferenciar entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Tá? A associação, a ADA, ela recomenda ali a oferecer a triagem por autoanticorpos para pessoas com forte histórico familiar de diabetes tipo 1, né? Ou ali com risco conhecido. Aí sim a gente faz de forma precoce, tá? A triagem de autoanticorpos em adultos com diabetes recentes, né? Então, em adultos com diabetes recém-diagnosticado e suspeita de diabetes tipo 1, o GAD, geralmente ele é medido primeiro juntamente ou seguido com o IA2 ou o ZNT8, tá? Os IAA, eles são mais comumente detectados em crianças pequenas, que é ali que desenvolve o diabetes tipo 1, tá? Então ele não é tão solicitado. Quando a gente fala das síndromes de diabetes monogênicos, né, as síndromes de diabetes monogênicos, ela representa de 1 a 5% de todos os casos de diabetes e tem sido classificados principalmente como diabetes neonatal ou diabetes MOD, tá, com base ali em características clínicas. É importante ressaltar que mais de 50 genes afetados já foram descritos. Tá? E aí, em 2019, o Fórum de Especialistas em Diabetes ele foi organizado para reconsiderar a classificação das síndromes de diabetes monogênicos. Tá? Então, eles recomendaram um sistema de classificação baseado na genética molecular, né? Listando o gene afetado, a herança e fenótipo, o mecanismo de doença ou características especiais e as implicações ali para o tratamento. E aí, qual que é a recomendação da ADA para os testes genéticos? A ADA ela recomenda testes genéticos imediatos para todos os bebês diagnosticados com diabetes dentro dos primeiros 6 meses de vida. Tá? O diabetes MOD geralmente ele se manifesta antes dos 25 anos, mas também pode ser diagnosticado em indivíduos mais velhos. Tá? A herança é tipicamente autossômica dominante. Tá? Em indivíduos com testes positivos para autoanticorpos das ilhotas ou baixas concentrações de peptídeo C, eles não devem ser testados para síndromes de diabetes monogênico. Tá? Existe até uma calculadora de risco para o MOD, né? Eu vou deixar até o link aqui disponível no vídeo,
tá? Se você tiver interesse, é profissional, precisa fazer esse cálculo, ela vai estar disponível aí para vocês. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Esse vídeo é bem longo, tá? Mas se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que na medida do possível eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.